Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Verso 21 diz assim, olha: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Essa passagem aqui, ela está nos chamando para usar aquilo que nós temos para investir no reino de Deus, onde a traça e o ferrugem não podem destruir, onde os ladrões não podem entrar e não podem roubar. As escrituras, elas nos mostram que quando nós olhamos para Deus e nós nos comprometemos com Ele, as nossas finanças também estão comprometidas com o reino de Deus. Então, se existe um solo que é fértil e que nós podemos exatamente semear, é exatamente no solo do reino de Deus. Então, o nosso dinheiro e o nosso coração, eles devem estar no mesmo lugar. O dinheiro não é apenas uma coisa que nós usamos aqui na terra, mas é como nós usamos os nossos recursos, é exatamente uma forma, é uma exibição aberta daquilo que nós somos. Então, onde está o nosso tesouro? Aí está no nosso coração. Eu costumo dizer que nós não devolvemos 10%, que não é 10% que é de Deus, é tudo que nós temos, 100% é dele. E nós temos que estar dispostos a investir tudo aquilo que o Senhor ministrar ao nosso coração, porque Ele diz que aonde tiver exatamente o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos apresentar os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar do Senhor. Te louvamos porque sabemos que tudo que somos e tudo que temos foi dado pelo Senhor. Que o Senhor abençoe e multiplique na vida de cada ofertante, de cada dizimista, em nome de Jesus Cristo. Sai do seu lugar, traga o seu dízimo e a sua oferta. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Oi, gente, tudo bem? Tenho absoluta certeza que Deus vai falar de forma tremenda. E eu espero que você escute a voz do Espírito Santo de Deus. Convido você a orar comigo. Espírito Santo, com todo o temor e com toda a reverência, nós, por meio de Jesus Cristo, entramos na presença de Deus. Nós clamamos, ó Pai, o Teu agir. Espírito Santo, o Teu agir. Eu acredito que podemos encorajar, podemos motivar, mas só o Senhor é capaz de transformar. Só o Senhor é capaz de convencer. E eu oro luz agora, luz. Senhor, no nome de Jesus, que cada líder, cada pastor, cada pessoa, cada filho Teu, receba agora, Senhor Pai, revelação do Teu Espírito. Literalmente, o Senhor trate conosco. O Senhor possa realinhar, trazer um realinhamento para as nossas vidas, ó Pai. Nos colocar, ó Deus, de volta, Pai, naquilo que for preciso na nossa vida. Eu oro pela manifestação do Teu Espírito. Eu oro pelo poder do Teu Espírito. Eu oro pela graça do Senhor. Eu oro pelo sobrenatural de Deus, Pai. Deus, e tenha uma certeza que seremos, ó Pai, que o Senhor há de responder no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O título é muito gostoso e muito amplo. E realinhamento. Eu creio que Deus está nos chamando, e eu parabenizo aí os organizadores da conferência de ter tido essa coragem de, nesse momento, falar desse realinhamento. Para mim, realinhamento é aquela linha que é traçada, concordam comigo? Eu traço uma linha
e eu tenho limites para a esquerda e para a direita. O meu alvo é para frente. E aí eu estou andando, realinhar de repente eu vou para o meu lado aqui direito e eu volto, eu realinho, ou seja, nessa reta, nesse foco, nessa jornada. A conversa que eu tenho a conversa que eu quero ter com vocês e que eu trago assim no meu coração, para a gente realinhar, para a gente ouvir do próprio Espírito essa voz como de um GPS, né, recalculando. Isaías capítulo 30, verso 21 diz que se eu me desviar para a esquerda ou se eu me desviar para a direita, atrás de mim eu vou ouvir uma voz dizendo: este é o caminho. Realinhamento, realinhamento. E no meu coração eu quero trazer uma palavra que tem queimado o meu coração. E o título dessa mensagem é do discurso para a prática. Do discurso à prática. Tiago, irmão de Jesus, afirma no capítulo 2, livro que leva o nome dele, Tiago, capítulo 2, verso 12. Eu quero ler só o começo desse texto. Ele diz o seguinte: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Falem e hajam. Você pode repetir comigo? Falem e hajam. Falar e agir. Vamos lá juntos? Falar e agir. Vamos lá todo mundo, gente? Falar e agir. Falar e agir. Noutra tradução diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ele diz assim, que haja coerência naquilo que você fala e naquilo que você faz. Será que não é essa voz que a gente precisa ouvir e vem a realinhar a nossa vida? Será que não tem áreas da minha vida e na sua vida que a gente está só andando no discurso? E andar no discurso, gente, eu tenho certeza que nós somos iguais. Eu tenho absoluta certeza que ninguém gosta de alguém que só tem lábia. Eu não contrato alguém que é fantástico, convence quando fala e peca quando faz. Ninguém contrata alguém que é bom no discurso e é fraco de resultados. É complicado conhecer e não praticar. Na verdade, quem conhece e não pratica, não conhece. Tiago, no capítulo 1, livro que leva o nome dele, no versículo 22, diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando vocês mesmos. 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente na lei perfeita, lei que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que disser. Jesus chama a atenção sobre sair do discurso e ir para a prática. No sermão que nós chamamos Sermão da Montanha, no final do capítulo 7 do livro de Mateus, Mateus registra as palavras de Jesus, ele dizendo o seguinte, Mateus 7:24, quem ouve, ou seja, quem conhece e pratica, quem ouve, quem conhece, quem pratica, será comparado a um homem prudente. Você conhece esse texto? João, 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim, aquele que afirma, que fala, que declara, que permanece nele, deve andar como ele andou. Sair do discurso e para a prática. Sair da falácia e para a prática. Será que não é essa a voz do Espírito Santo para mim e para você? Para nós líderes? Quantas coisas nós temos falado e na verdade a gente precisa colocar em prática. O que vale para a minha vida e para a sua vida. O que vale no meu casamento, para o seu casamento é sair do discurso e para a prática. Não é sobre minha esposa, Neném, nós temos 35 anos de casado. Não adianta eu dizer assim, Neném, eu te amo, se eu não demonstrar isso. Não adianta eu ouvir da Neném dizendo assim, ei, Costa Neto, eu vou cuidar de você, não cuida. Ei, gente,
Será que não é essa a voz do Espírito para a minha vida e para a sua vida que vai realinhar a minha vida e a sua vida? Realinhar o meu coração, realinhar a minha mente, realinhar o nosso ministério, realinhar a nossa vida, fazer com que realmente a gente possa ver resultados na minha vida e na sua vida, sair do discurso e ir para a prática, para a prática. Quem diz e não faz, não é. Quem diz e não faz, não é. Mais uma vez, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando vocês mesmos. Se isso é verdade, então, gente, por favor, me responda isso. Para você, eu não quero que você responda e as pessoas escutem, eu quero que você seja honesto. Se a gente está falando de sair do discurso à prática, você realmente acredita em Deus? Ô, Costa Neto, pelo amor de Deus, nós somos líderes, nós somos pastores. Você está fazendo realmente essa pergunta? Eu estou fazendo essa pergunta para você. Você tem fé em Deus? Mas fé mesmo. Não é do discurso, não, é da prática. Prática. A fé sendo certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não fez. Certeza e convicção. Você tem fé em Deus mesmo, você acredita em Deus. Ou, como diz o Craig Groeschel, cristãos ateus. Cremos em Deus, mas duvidamos da palavra. Cremos em Deus, mas não acreditamos na oração. Cremos em Deus, mas não acreditamos tanto nas promessas do Senhor. Cremos realmente em Deus? Cremos em Deus, temos fé em Deus, fé prática. Somos fundamentados nas promessas de Deus, na palavra de Deus, aquilo que Deus diz. A Bíblia realmente é nossa regra de fé. Responda para mim não, por favor. Estamos falando de realinhamento, nós estamos falando de uma vida que sai do discurso e para a prática. Você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Ei, confia realmente em Deus? E como é que eu sei, Costa Neto? Olha os resultados da sua vida, você dorme tranquilo? Quais são as suas reações? Como é o seu dia a dia? A maneira como você vive, a maneira como você anda na sua casa, a maneira como você reage a essa situação, a maneira como você viveu essa situação e vive essa situação. Você confia em Deus? Você descansa em Deus? Você acredita em Deus? Tem fé em Deus? Você confia realmente em Deus? Eu tenho feito essas perguntas para mim. Gente, eu tenho feito essas perguntas para mim. Você dorme tranquilo? Terceira pergunta. Você conhece Deus? Conhece Deus? Ou é só um discurso? Só um discurso. Eu creio que o realinhamento, eu creio que realinhar é essa presença do Espírito Santo. É esse tratar de Deus na nossa vida. É essa conversa de Deus na nossa vida e arrancar a gente de discurso. Arrancar a gente do discurso e colocar a gente na prática. Será que eu conheço Deus? A sua natureza, o seu poder, a sua vontade, a sua glória, a sua majestade. Será que eu acredito em Deus? Será que realmente eu tenho fé em Deus? Será que eu confio realmente em Deus? Será que eu descanso realmente em Deus? Será que eu conheço realmente Deus? Como tem sido isso na prática? Porque quando eu olho na palavra, eu percebo que do Gênesis ao Apocalipse eu vou encontrar literalmente pessoas que saíram do discurso, foram para a prática, e a vida deles me inspira demais. Quero começar com Enoque. Gênesis, o autor de Gênesis, Moisés, diz no capítulo 5, 24, a respeito de Enoque, diz assim: andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Hebreus,
capítulo 11, verso 5, diz assim: não experimentou a morte, porque ele agradou a Deus. Não experimentou a morte. Gente, qual foi o Deus que Enoque conheceu? O Deus que Enoque conviveu. Ei, gente, qual foi o Deus que Enoque não era discurso, era prática? Ele andou com Deus ao ponto de, olha aqui para mim, ao ponto de céu e terra, terra e céu ser a mesma coisa. Você precisa ouvir isso. Ei, gente, será que não é isso que a gente precisa? Realinhar a nossa vida, ter uma experiência com Deus, andar com Deus ao ponto de céu e terra, terra e céu ser a mesma coisa. Enoque andava com Deus ao ponto de Deus diz assim: ter dito assim: ei, Enoque, vem cá, você está tão no céu mais do que na terra, fica aqui. Fica aqui. Que Deus Enoque conheceu, gente. Que Deus Enoque conheceu. Ao ponto que para ele, terra era igual a céu, céu é igual a terra. Qual foi o Deus que Noé conheceu? Noé foi alguém na história, foi uma pessoa na história que literalmente saiu do discurso e foi para a prática. Na verdade, ele vivia a prática. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, verso 9. Mas qual é o Deus que Noé cria, tinha fé, obedecia? Se você pegar o texto, ele diz o seguinte: no versículo 22, Gênesis 6, verso 22, Noé fez tudo que Deus lhe havia ordenado. Tudo. Construção da arca. Fala-se 120 anos, mas esse número não bate. Os teólogos, os estudiosos falam de 50, 60 anos para construir uma arca. Foram vários anos. Gente, vários anos. Vamos aqui pegar 50, 60 anos construindo uma arca, que Noé conheceu ao ponto de não ter desistido. E não foi alguma coisa de uma semana, um mês. Não, gente. 5 anos. Ei, Noé, o que está fazendo aí, cara? Tu ainda está nesse projeto, Noé? Cara, deixa disso, Noé. São 5 anos que você está nesse projeto. Cadê chuva, Noé? Cadê esse Deus que disse que ia acontecer? 5 anos, 10 anos. Noé, tu ainda está nessa? Ei, gente, 10, 15, 20, 30, 40. Qual foi o Deus e quem é esse Deus? Que Deus é esse que eu e você, nós precisamos conhecer, nós precisamos obedecer e contra crítica, contra qualquer coisa, ele não desistiu, ele não desanimou, ele enfrentou oposição, ele enfrentou crítica, porque para Noé, Deus não era discurso, Deus era prática. A vida de Abraão é outro exemplo que saiu do discurso e foi para a prática. Hebreus capítulo 11, verso 8, parte do texto, ele diz assim: pela fé Abraão chamado obedeceu. Pela fé Abraão chamado obedeceu. E aí o texto diz assim: embora não soubesse para onde estava indo. Verso 9 diz que ele foi para uma terra estranha. Ei, vamos imaginar, gente, vamos imaginar. Abraão recebe a notícia, Abraão, você saia. E de repente as pessoas perguntaram: Abraão, para onde? Para onde você vai? Não sei. Quanto tempo? Também não sei. Você sabe o que é que vai levar? Não, também não. Vai voltar? Não. Mas tu não sabe de nada não, Abraão? Não, sei não. Cara, tu vai entrar nessa? Vou. Por quê? Porque Deus falou. Porque Deus está comigo. Porque eu sei quem é Deus.
A questão não é sobre se eu sei ou se eu não sei. A questão não são estratégias. A questão é quem está comigo. A questão de Abraão não foi determinante saber para onde ia. Não foi determinante quanto tempo duraria. Não foi determinante, eu conheço o lugar. Não, foi determinante para ele a presença de Deus. Romanos capítulo 4, verso 18. Contra toda a esperança, em esperança, ele creu. E aí, uma outra experiência de Abraão. Depois de 25 anos. Promessa. Filho. Uau, Deus cumpriu. Glória a Deus. Oh, aleluia. 1 mês, 2 meses, 1 ano. Coisa linda. Filho lindo. 3 anos, 4 anos, 6, 8. Uau, criança linda. 12 anos. Abraão, sacrifica o teu filho. Gente, qual Deus que Abraão? Qual Deus que Abraão conhecia, cria, obedeceu? Literalmente a vida de Abraão faz com que eu e você, a gente hoje diga, eu preciso realinhar minha vida. Eu preciso sim sair do discurso e ir para a prática. Ao ponto de sacrificar. Ei, gente, ao ponto de sacrificar o próprio filho. Quando foi sacrificar, literalmente realizar, Deus diz assim, ei, Abraão, não faz, porque eu sei agora que você me obedece. Eu sei agora que você não me nega. Eu sei agora eu conheço agora o teu coração. Eu sei quem você é. Eu sei que eu sou tudo na sua vida. Eu sou tudo na sua vida, porque você não me negou o teu próprio filho. Quem foi Abraão? Foi essa pessoa que saiu do discurso para a prática. Quem foi Moisés? Tantas coisas de Moisés, gente. Mar vermelho, água saindo da pedra, maná caindo todos os dias, nuvem de fogo à noite, nuvem para trazer refrigério de dia. Moisés. Mas o que me chama a atenção, também na vida de Moisés, foi esse Moisés que Deus poderia falar coisas sérias, maturidade. Qual é o Deus que a gente precisa conhecer, que Deus não reserva conversas difíceis. E qual foi a conversa que Moisés teve com Deus? Deus teve com Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, 5 e 7, diz assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Já pensou que conversa difícil? Moisés, eu quero te convidar a você ver a terra, mas você vai morrer. Qual é o Deus que a gente precisa conhecer e sair do discurso para a prática? E esse Deus ter conversas difíceis, maduras comigo e com você. Quem foi esse Deus que Moisés conheceu, creu, confiou, andou? O que falar de Davi e Golias? O que falar de Daniel na cova dos leões? O que falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego naquela fornalha? Vocês vão morrer. Ok. Vocês vão morrer. Ok. Se Deus não quiser nos livrar, ainda assim nós não iremos negociar. Não iremos vender. Nem a nossa vida. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso Deus. Se Ele quiser nos livrar, tudo bem. Se Ele não quiser, nós iremos morrer. E ali Deus visitou. E, gente, qual foi o Deus que Eliseu conheceu, vivenciou na prática, ao ponto de o rei da Síria dominar, cercar, e ele chegar para o seu assistente e dizer, Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. Por quê? Porque muito mais são os que estão por nós do que os que são contra nós.
Será que não é um momento, será que o Espírito Santo não está falando para você, filho, filha, é hora, a sua vida, as suas reações, os seus sentimentos, o seu dia a dia, mostra que você precisa, tem áreas, tem situações na sua vida que você precisa sair do discurso e ir para a prática. Deus está chamando você. E aí, como sair do discurso para a prática? Como falar e agir? Quero falar 3 coisas. Primeiro, a gente precisa se arrepender, reconhecer. Primeira atitude que hoje eu oro para que o Espírito Santo, seja próprio Espírito, seja o Espírito Santo de Deus venha convencer você, seja o próprio Deus convencer, persuadir você, literalmente, você venha reconhecer. Sabe de uma coisa, pastor? Sabe de uma coisa, Costa Neto? Realmente eu digo que eu creio, mas na verdade eu não creio. Eu digo que descanso em Deus, mas na verdade eu não descanso. Eu até recito, eu falo, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo, mas na verdade eu cito, eu até canto, mas a realidade é que, ai, como eu me preocupo, ai, como dói, ai, como é que vai ser o meu futuro, ai, para que hoje não é o dia de arrependimento. Deus me perdoa, Senhor. As pessoas vinham se batizar, Mateus capítulo 3, falar que as pessoas vinham se batizar e João Batista, arrependei-vos, coisas práticas. Se você tem 2 túnicas, dá uma, e se contente com aquilo que você receba, não aceite suborno, coisas práticas, arrependimento. Se eu quero sair do discurso para a prática, eu preciso reconhecer. E uma experiência com o Espírito Santo, humildade de dizer, Senhor, oh Deus, produz na minha vida fé, oh Espírito Santo me perdoa, oh Deus me perdoa, eu tenho pedido a Deus, Senhor meu Deus, se alguma coisa na minha vida é só discurso, é só falácia, é só frase, Senhor meu Deus, me perdoa, eu quero experimentar esse Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer essa palavra, eu quero viver isso na minha vida. Arrependimento. Segunda coisa, conhecer, ser profundo em Deus. Jesus, explicando uma das suas parábolas conhecidas, diz assim, 4 tipos de coração, Lucas 8, 11, 15. Primeiro tipo de coração, eu preciso entender, primeiro tipo de coração e perceber quem eu sou nessa história. Aqueles que recebem a palavra e vem o diabo e rouba. Segundo tipo de coração, aqueles que recebem a palavra, mas não criam raízes. Terceiro tipo de coração, aqueles que recebem a palavra, mas esquecem. Com o passar do tempo, as preocupações, as riquezas, os prazeres, arrancam a palavra. Mas também fala do quarto, aqueles que recebem com o coração, bom e generoso, ouvem a palavra e retêm. Conhecimento com prática e dão frutos. Dão fruto. João capítulo 14, verso 22, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Arrependimento, humildade, reconhecer, Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor Pai. Isso aqui é realidade da minha vida. Isso aqui é realidade da minha vida. Não importa qual título que você tem. Não importa onde você esteja. Ei, isso aqui é uma conversa você com Deus. Se arrependa hoje. Tome a decisão de conhecer Deus. Não é apenas decorar um versículo. Não é apenas cumprir um plano de leitura da Bíblia. É se aprofundar em Deus. Qual é o Jesus que você conhece? Qual é o Jesus que você conhece? Pastor, eu sou líder. Não importa. Qual é o Jesus que você conhece? Qual é o Jesus que você crê? Qual é o Jesus que pregamos? Qual é o Jesus que nós cremos? Jesus chama atenção sobre isso. Ele diz assim, quem crê em mim,
Palavra de Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós precisamos conhecer o Jesus da Bíblia. Nós precisamos conhecer o Jesus da palavra. O Jesus da palavra é poderoso. O Jesus da palavra está acima de principados e potestades. O Jesus da palavra. O Jesus da palavra. Ei, gente, nós precisamos conhecer, se aprofundar, criar raízes. Conhecer Deus na Bíblia. A palavra é a mesma usada como intimidade entre um casal. Intimidade com Deus. Preciso ter a humildade, me arrepender, mas decidir conhecer, ser profundo em Deus. A terceira coisa, e aplicar. Eu me arrependo, eu decido conhecer e eu aplico, eu coloco em prática a palavra de Deus. Eu coloco em prática a palavra de Deus. Crescer nas experiências, fé prática. Ei, gente, fé prática, fé prática. E aí, eu só coloco em prática, eu só aplico. Se eu, escuta, se a gente celebrar as provações. Deixa eu ler. Tiago capítulo 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Provação da fé, fé genuína. Provação, fé genuína. Preciso me arrepender, preciso decidir, conhecer, me aprofundar, mas eu preciso aplicar. Dizer, Senhor, Deus me tira do discurso e me coloca na prática. Vai ter tribulação, vai ter provação, vai ter teste. Todos os exemplos que eu dei na palavra, desde todos os exemplos da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai prestar atenção nessas pessoas. Passaram por provação. Passaram por provação. Moisés foi provado, Abraão foi provado, Davi foi provado, Samuel, e todas as pessoas foram. Você vai perceber, se nós queremos sair do discurso, Deus vai provar, Deus vai testar, Deus vai chacoalhar a minha vida e a sua vida. Mas, quando a gente for aprovado, a gente vai perceber que é muito bom praticar. A gente vai ser feliz quando a gente praticar. Gente, nós precisamos disso na nossa vida. Será que não é esse realinhamento que a gente precisa na nossa vida? Será que não é esse realinhamento e porque nós estamos agora alinhados, agora focados, saímos do discurso, estamos na prática? Eu tenho absoluta certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas. Quando realmente eu conhecer esse Jesus que não apenas fala, mas expulsa demônio, que não apenas fala sobre saúde, mas dá vista ao cego, que não apenas diz sobre alimento, mas faz com que de 5 pães e 2 peixinhos ele dê comida para muita gente. Ei, nós precisamos conhecer esse Jesus que não apenas diz sobre, mas faz. Esse Deus. Eu tenho absoluta certeza que quando a gente, literalmente, se arrepender, conhecer, se permitir, Deus arrancar o discurso e nos colocar na prática, sermos provados, a gente vai ser um líder, um homem ou uma mulher de Deus, alinhado, realmente no prumo. Nós veremos coisas maravilhosas, tremendas na nossa vida. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Me permita orar por você. Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse momento. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Eu oro, Pai, eu oro agora, nesse momento.
Deus, por cada pessoa, cada filho teu, cada filha tua. Espírito Santo, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada vida. Ó Deus, a tua palavra, assuntos eternos, não é sobre mim. Ó Deus, ó Pai, é sobre a tua palavra, coisas eternas. Mexe com a nossa vida. Deus, move, Senhor Pai. Deus, faz o que for preciso, mas arranca-nos do discurso, arranca-nos da frase, arranca-nos de só falar. Ó Deus, e nos coloca, Pai, alinhados em Ti. Realinha, Senhor, a nossa vida. Deus, o nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, conhecer na prática, ter fé, prática, descansar de forma prática, obedecer de forma prática. Deus, nós queremos desfrutar de forma prática de um Deus vivo, de um Jesus poderoso e de um Espírito Santo, ó Deus real, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, fica aqui o nosso abraço, meu, da minha esposa, nossa servideira, dessa família que ama vocês. Grande abraço, valeu, gente. Você que está em casa nos assistindo, corra para os braços de Jesus, corra para os braços do Pai. Não corra dele, corra para ele. Isso, ore. Não deixe para depois, tome essa decisão hoje. Senso de urgência. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma. Profetize essa canção em nome de Jesus. Sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, diga isso. Toma meu bem, vem sobre mim. Vem, Espírito. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, Espírito Santo, toma vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma meu coração. Espírito Santo, toma meu peito. Vem sobre mim. Pega suas mãos para os céus e declare isso.
sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Pai, nós queremos te louvar, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós colocamos as nossas vidas no infinitamente mais do Senhor, e cremos, ó Deus, que dias melhores virão, novo nível de vida virá sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.